Então agora é a integral de x dx mais y dy sobre x2 mais y2. Gama é o arco da parábola y igual a x2 mais 1. X entre menos 1 e 2. De menos 1, 2 até 2, 5. Observem que está tudo coerente. Quando o x é menos 1, o x é menos 1, e colocando o x igual a menos 1 na parábola, dá o ponto y igual a 2. Quando o x é 2, o x é 2, e colocando 2 na parábola, o y dá 5. Certo? Então eu tenho um arco de parábola que eu quero percorrer indo do ponto menos 1, 2 até o ponto 2, 5. Menos 1, 2. O vértice da parábola está no ponto 1, 0, 1. E ela sobe até o 2, 5. E aí, o sentido de percurso é esse. Essa é a coisa para fazer. É o dθ? Não, né? O dθ é menos y dx, x dy. Essa é uma variante. Duas coisas sobre esse campo. Primeiro, o hot desse campo F é nulo. Vou fazer a conta. Del Q, del x é derivar em relação a x, x sobre x2 mais y2. Regra do quociente. Derivar em relação a x, x sobre x2 mais y2. Derivada do primeiro vezes o de baixo. Derivada do de cima é 1 vezes o de baixo. Então começa com 1 vezes x2 mais y2. Menos o de cima pela derivada do de baixo. Em x, o de cima é x, a derivada do de baixo é 2x. Esse é o P. E eu deveria derivar o Q. Obrigado, ia dar tudo errado. Alguém tem que prestar atenção no que eu estou fazendo. Como eu não consigo, espero que vocês consigam. É derivar o Q em relação a x. Derivada do de cima é 0, porque o Q é y sobre x2 mais y2. Então, derivada do de cima é 0 vezes o de baixo. Menos o de cima vezes o de baixo em relação a x, que é 2x. Sobre x2 mais y2 ao quadrado. E o del P del y. Del P del y. P é x sobre x2 mais y2, em relação a y. Derivada do de cima sobre o de baixo, 0. Derivada do de cima em relação a y é 0. Menos o de cima vezes a derivada do de baixo. Menos x pela derivada do de baixo, que é 2y, sobre x2 mais y2 ao quadrado. Vocês viram que ficaram iguais? Bom, como são iguais, quando fizer o hot, vai subtrair. Dá 0. Domínio do campo. É o R2 inteiro? Campo x sobre x2 mais y2, y sobre x2 mais y2. O domínio é o R2 inteiro? É o que? R2 menos o 0, 0. É simplesmente conexo? Não é simplesmente conexo. Então o meu campo tem hot nulo
mas o domínio não é simplesmente conexo. Certo? Então, o que eu posso concluir sobre ele ser ou não ser conservativo? Tem alguma chance dele ser conservativo? E não ter o domínio simplesmente conexo? O teorema não fala que para ser conservativo tem que ter domínio simplesmente conexo e hot nulo? Não, o que o teorema fala exatamente? Condição necessária ou suficiente? Condição suficiente. Se o hot for nulo e o domínio simplesmente conexo, ele é conservativo. Ele pode ser conservativo e não ter o domínio simplesmente conexo? Sim. Esse campo é conservativo? Sim. Mesmo sem ter o domínio simplesmente conexo. Como é que eu sei que ele é conservativo? Porque ele tem função potencial. Só olhar para a cara dele que ele diz qual é a função potencial. Olha bem firme para o campo. Faz uma cara assim, bem brava. Vocês não estão reconhecendo? X sobre x2 mais y2? Tenta integrar isso em relação a x. Meio do ln de x2 mais y2. Esse campo é a derivada, é o gradiente de meio do ln de x2 mais y2. Olha só, tem sobre x2 mais y2... E em cima, em x tem x, que é a derivada. E em y tem y, que é a derivada. Então está faltando 2. Põe aqui 2 e 2. Não fica derivada em x e derivada em y? Então ele é meio da derivada em x e y. Então o teorema não se aplica, mas ele é conservativo. O que é importante nesse momento? O domínio de φ é igual ao domínio de F. O domínio da potencial, a potencial está definida no mesmíssimo domínio que o campo. R2 menos a origem. No dθ, a gente tinha uma potencial, só que o dθ estava definido no R2 menos a origem e a potencial no R2 menos um eixo. Então não dava para concluir que ele era conservativo. Aqui eu encontrei uma potencial definida no mesmíssimo domínio do campo. Certo? Então eu preciso parametrizar aquela curva para fazer o cálculo? O que eu vou usar de tudo que a gente sabe? Qual de todos os fatos anteriores? Vou calcular com Green? Não. Vou usar a propriedade 2 para fazer a conta. Não preciso nem do teorema de Green, nem de nada. Eu uso a propriedade 2. Eu tenho a potencial, é só fazer a diferença de potencial. E nem precisava ser essa a curva. E, na verdade, o fato de ser este arco de parábola é absolutamente irrelevante. Podia ser uma curva qualquer, saindo daqui e indo para lá. Faria diferença se a minha curva enlaçasse a origem ou não enlaçasse a origem? Não. Porque agora ele é conservativo. Eu não preciso saber se o domínio é simplesmente conexo ou não, não preciso saber se eu enlaço a origem ou não. A integral de linha do campo conservativo, não preciso saber mais nada. Se eu tiver uma curva que está dentro do domínio do campo, ou seja, não passa por cima da origem, não atravessa a origem, enlace ou não enlace, tanto faz, a integral de linha é a diferença de potencial. Então a única coisa que eu tenho que fazer aqui, para calcular a integral pedida, meio do ln de x2 mais y2, que é 29,
menos meio do ln de x2 mais y2, que é 5, igual a meio do ln de 29 quintos.